O mercado não contempla os acomodados. Ele recompensa quem decide crescer. Então, se você está esperando que o mercado mude para que as coisas na sua vida mudem, isso não vai acontecer. Você precisa mudar os seus comportamentos para assim mudar em consequência os seus resultados. Você vive o que você decide viver. Então, não é azar. Se isso não está acontecendo como você quer que aconteça, é porque alguma coisa você não está vendo. Então fique do lado de fora e olhe para dentro e diga: aonde eu estou errando? O que eu não estou fazendo? E eu te deixo essa reflexão antes de iniciar essa live. O que você não está vendo? Por que os seus resultados não estão chegando? Porque o resultado maior está na sua mente. O limite de tudo que você vive hoje está na sua mente. Você vive o que você acha ou aceita que merece. Então, não é azar, não é culpa de ninguém, a culpa é sua. Fica muito mais fácil quando aceitamos que a culpa está na nossa mente e está nas nossas mãos. Pois não podemos controlar a economia, o governo, ou se chove ou não chove, mas podemos controlar o que nós podemos fazer para mudar os nossos resultados. E há mais de 20 anos trabalhando com vendas, eu entendi que o mercado mudou, mas ele não está difícil, ele está diferente. E isso nós podemos levar em conta que ele está mais profissional. Então ele não suporta mais amadorismo. Ou você se torna um profissional na área de vendas, ou você se torna um empresário de alto nível, ou você para no mercado. Então, não é o mercado que trava você, é a forma como você pensa sobre ele. Técnica sem mentalidade vira frustração. Por que muitas pessoas hoje dizem que o treinamento de vendas não adianta de nada? Por dois motivos muito claros. Eles tiveram técnicas de venda, várias técnicas de vendas, mas não mudaram a mentalidade. E quando você não muda a mentalidade, vem outro fator, você não coloca em prática. Colocar em prática exige constância e disciplina. E isso sem mentalidade, você acaba perdendo e ficando para trás. Então mude sua mentalidade, depois sim, aprenda técnicas de vendas. Por que dentro dos meus treinamentos eu tenho 5 módulos? E no primeiro dos módulos eu falo somente sobre mentalidade, inteligência emocional e planejamento. Porque é ali que eu mostro para o vendedor que a verdadeira barreira, o verdadeiro muro para que ele cresça em vendas está na sua mente. Nós trabalhamos hoje na única fonte que gera renda, que é venda. Em tudo que você for trabalhar hoje, você precisa vender. Mas as pessoas ainda não entenderam que elas precisam mudar a mentalidade e, em consequência, ter métodos. Hoje nós precisamos ter a figura de 4 coisas na nossa vida. Primeiro, 4 M's na verdade. Primeiro, mentor. Segundo, mentalidade. Terceiro, meio inserido. E quarto, método. Se não tivermos um desse, tudo fica mais difícil. Não estou dizendo que você não vai conseguir, mas vai ficar muito mais difícil. E a forma como você reage às dificuldades e acorda decidido para que faça tudo acontecer. Então você precisa acordar com intenção, não por obrigação. Mas isso nós vamos falar durante toda esta live de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje com certeza vai ser uma live que vai ajudar muitos vendedores a mudar a maneira como pensam, como agem e principalmente como reagem a certas situações. O cliente às vezes ele é difícil, mas nós precisamos entender ele. Eu sei que é difícil, às vezes até quase que impossível, atender clientes que nos sugam ao máximo, mas precisamos entender que essa é a vida do vendedor. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos aceitar que o nosso cliente seja mal educado ou nos coloque para baixo, não. Nós precisamos ter autoridade e se apresentar como especialista sempre para um cliente, para que ele não tome esse tipo de atitude.
Na maioria das vezes, os clientes, eles acham que o vendedor, ele só está ali para empurrar mercadoria. E o pior de tudo isso é que às vezes ele tem razão. Muitos vendedores não entenderam ainda que a arte de entender o cliente é o que faz você vender mais. Empurrar produto já era. Hoje tudo está mudando. O cenário está mudando e o cliente que está vindo na nossa loja, quando vem, ele está mais exigente. Tá, pessoal? Então, bom dia para quem ainda não almoçou, bom almoço para quem está almoçando agora e boa tarde para quem já almoçou e está comigo aqui nesta live. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui ao 12:12 falando sobre um tema sempre relacionado a vendas. Como vocês estão percebendo, às vezes eu trago algum convidado, mas tudo é direcionado a vendas. Na quarta-feira passada nós tivemos com o Thiago falando sobre marketing digital e posicionamento. Nesta quarta eu vou fazer sobre mentalidade e na quarta que vem eu já estou programando para o Rafa Kuhn falar sobre constância, para aproveitar o gancho dessa live, falar sobre constância, ele contar um pouco mais sobre a história dele e, é claro, ele sempre foi um cara que teve muita constância, persistência, então é um cara que vai com certeza ajudar muito a você que quer tomar atitudes diferentes na sua vida. O ano só começa quando mudamos o nosso comportamento, senão a única coisa que muda é o calendário. As pessoas dizem, porque o ano só começa depois do carnaval. É claro. Ontem eu tive uma visita com um empresário e esse empresário me disse, engraçado porque quando tudo tá bom, todo mundo vende bem. E quando tudo tá ruim, todo mundo vende mal. E daí eu falei para ele, cara, não é que todo mundo vende bem ou todo mundo vende mal. É que todo mundo faz a mesma coisa. Eu trabalhei há mais de 20 anos como representante no material de construção. E todo mundo faz a mesma coisa. Ninguém mais se posiciona, ninguém mais se diferencia, ninguém mais faz nada para mudar esse cenário. O que eu estou entendendo ultimamente quando eu passo nos clientes? Eles estão achando que a loja física vai acabar. E isso não vai acontecer de jeito nenhum. A loja física, ela mudou a sua função, mas ela vai continuar. Ontem à noite nós tivemos uma reunião na CISAT aqui em Tapejara, e lá tinha o proprietário da JVL, que é a antiga Javali, o gestor de lá, o Rômulo, e ele estava conversando sobre isso. Lá ele comentou que ele está abrindo várias e várias lojas. E hoje ele tem um posicionamento digital muito forte. Então ele está se posicionando como uma marca premium. Mas ele está investindo em lojas físicas. Porque ele entendeu o jogo. Que a loja física ela é importante, assim como a digital. E nós precisamos entender isso e levar o digital para o nosso negócio, mas fortalecer a loja física. Qual a maneira mais certa de você fortalecer a loja física? Hoje você pode trazer os teus próprios fornecedores com treinamento sobre as suas marcas e convidar os clientes para estarem dentro da sua loja, falando sobre produto, falando sobre vendas, dando um treinamento sobre vendas, treinando a sua equipe, fazendo um movimento. Lembre-se, as oportunidades só aparecem para quem está em movimento. Então, se você é a pessoa que está parada, esperando que as coisas cheguem até você, sim, a sua loja física vai acabar. Pois isso não tem mais como sustentar. O mercado ele está mudando muito e muito rápido. Eles falaram lá que eles teve gente lá que começou em 2018, vender online. E hoje eles já perceberam várias e várias mudanças, e todas elas para melhor. Então não estou dizendo aqui que nós vamos, nunca que a loja física vai acabar. O dono da Van, por exemplo, ele está abrindo lojas a todo momento, mas ele vende no digital. Então nós precisamos conciliar os dois. É a mesma coisa quando eu falo aqui que o vendedor hoje não faz prospecção. O empresário ele investe um monte de dinheiro em tráfego pago. E quando os clientes vêm até a loja, a maioria são perdidos, pois a abordagem é ruim. Pois eles não sabem segurar o cliente ou até mesmo fazer prospecção para alguns clientes que compraram e depois não voltaram mais, ou que não compraram.
e vão investindo dinheiro em tráfego, isso, e cada vez vai aumentando mais o custo da empresa. E quando isso acontece, o que a empresa diz? Não está me adiantando o tráfego, está gerando muito custo, eu tenho que aumentar meu produto, então eu vou tirar o marketing. E é ali que ela cava a própria sepultura. Porque o marketing, ele precisa a todo momento, ele precisa estar dentro da loja, mas ele precisa andar em sintonia com a prospecção ativa. Olha que interessante esse fato. Quando você tem um marketing muito bem elaborado, com o gestor de tráfego que realmente entrega o que você precisa, e você tem uma loja física, você com prospecção ativa funcionando, e você consegue alinhar as duas e ainda trazer para o marketing digital, para venda online. Então você precisa colocar a venda online no seu negócio. Mas para isso, o limite está na sua mente. Você precisa começar. Tudo começa na indignação. Eu indignei, o cenário está mudando, eu estou indignado com o que eu estou vivendo e eu preciso decidir mudar. Então tudo começa com uma decisão. Vou dar um exemplo aqui. Nós agora, no dia 19 de fevereiro, nós estamos com um workshop gratuito. Um workshop aqui em tanto que eu fiz workshop gratuito, que eu estou falando gratuito, mas esse não é gratuito, tá? Mas o investimento é R$ 97. Olha só que... Eu vou ser bem honesto com o que eu vou falar aqui dentro. Olha só que piada. Olha só que piada. Nós estamos... Eu ontem passei visitando alguns empresários. Eu estou com um representante na cidade vendendo, tá? Um workshop de R$ 97. As pessoas não estão comprando. Lá nesse workshop eu vou falar sobre mentalidade, inteligência emocional, técnicas de vendas, aonde quem estiver lá, se levar um insight, vai pagar muito mais. Um insight. E eu tô aqui todo dia na internet falando, o mercado está mudando, o mercado está mais profissional, não tem mais lugares para amadores, não tem mais lugar para quem busca sorte. Vendas é o coração de uma empresa. Se a empresa não investir em vendas, ela vai quebrar. Se a empresa não investir em marketing digital com sabedoria, ela vai quebrar. Se a empresa não se adaptar às mudanças do mercado com a venda online, por exemplo, e não estou falando de ter um site, hoje no Marketplace você pode fazer isso, você vai quebrar. Se você não gerar experiência para o teu cliente, fazer network dentro da tua empresa, trazer os clientes que venham para dentro da tua loja, dar comida para o povo, coloca lá um champanhe, faz alguma coisa que atraia essas pessoas para dentro da tua loja, faz um dia de cultura, faz um dia com alguém ensinando vendas, como eu, por exemplo, faz um dia com alguém algum da tua empresa, dos teus fornecedores, falando sobre o seu produto, faz isso dentro da tua empresa. Se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Eu falei esses dias no treinamento e repito aqui para vocês agora. Daqui 5 anos, se as empresas não mudarem, não pensarem, as lojas, as peças comerciais das cidades vão sepultar muitas empresas. Por que eu digo vão sepultar? Porque elas vão morrer ali dentro e não vai ter outra para entrar, porque as pessoas não mudam a mentalidade. Então eu estou vendendo um workshop por R$ 97. É menos do que uma pizza no final de semana. As pessoas dizem que não podem ir, mas elas vão lá, compram um iPhone e parcelam em 12 vezes. Sabendo que se elas aumentassem o faturamento delas através das vendas, elas poderiam comprar o iPhone à vista. Mas olha que mais bizarro. Olha que a piada maior. Uns vendedores me olham e me dizem assim, eu não vou me aperfeiçoar, aumentar meu faturamento para ajudar o meu chefe, para ajudar o meu empresário. Enquanto nós tivermos esse tipo de mentalidade, nada vai mudar. Você vai viver sempre essa vida medíocre. E eu sempre digo aqui que medíocre não é ofensa, mas agora eu vou falar como ofensa. Porque pelo amor de Deus, sai da média. Tem as possibilidades na sua mão. Levantar de manhã e pedir, Deus, por favor, me ajude que hoje eu venda. E vá lá e abra a porta e simplesmente senta atrás de um balcão e espera acontecer. Não existe mais. Ou você toma as atitudes ou não. Fé sem ação é somente ilusão.
Deus te coloca as oportunidades. Está passando um representante meu aí na tua loja, com a oportunidade de você mudar a tua mentalidade e entender que vendas vai mudar o cenário econômico da tua empresa. Vendas vai te levar a outro nível. Ah, mas eu sou um bom gestor. Eu já vi muito cérebro morto com o coração batendo. Agora eu nunca vi um coração batendo com o cérebro funcionando, parado com o cérebro funcionando. Então se você hoje não fortalecer o teu coração, que é vendas, você quebra. Se você não treinar o seu vendedor para atender o cliente do jeito que ele precisa ser atendido, você quebra. Porque quando tudo parece igual, ele decide pelo preço. E quando ele decide pelo preço, ele vai para a internet. E se você não está na internet, você vai perder. Ele vai comprar do teu concorrente que se posicionou na internet, que faz um dia, mas é que ninguém vai atrás, então se diferencia, seja você diferente. Se o teu funcionário não quer ir, vá lá você e mude. Se ele não quiser mudar, manda embora. Mas tá difícil mas e será que tá difícil de conseguir ou as pessoas não querem trabalhar para você? Porque você é uma pessoa que não investe, tem uma mente fechada, que não investe em nada, que não dá oportunidade para o teu vendedor. Você acha que eu investi mais de 200 mil reais em treinamentos, eu tenho 21 anos de experiência. Você acha que eu fosse trabalhar aqui, eu ia trabalhar numa empresa hoje que não dá suporte para vendedor, que não ensina o vendedor a vender? Você acha que em sã consciência um vendedor de alto nível hoje, que ele vai trabalhar para uma pessoa que diz assim, não, treinamento não adianta? Que não tem uma cultura lá de missão, visão e valores, e num dos seus valores é lá buscar conhecimento constante. Você acha que isso vai acontecer? Isso está tudo na tua mente. É achar que as coisas acontecem na sorte. Você já vendeu assim, e não estou dizendo que você vendeu errado. De jeito nenhum você não vendeu errado. Você se adaptou ao mercado que dava certo aquela vez lá. E aquele nível te trouxe até aqui. Simplesmente isso. Aquele nível em que você estava te trouxe até aqui. Daqui para frente é outro mercado. É outro nível. E você precisa se adaptar. Você acha que eu, com todo o investimento que eu fiz em treinamento, e eu, com o salário que eu estava como representante comercial, eu iria largar tudo se eu não tivesse entendido que essa é a evolução do mercado? Que vendas hoje ele salva vidas, salva empregos, salva empresas e salva pessoas? Você acha que eu ia dar minha cara a tapa aqui para ficar tentando vender treinamento a R$97 para ajudar, para fazer o quê? Para ganhar troco? Se eu ganhava o que eu ganho num treinamento que eu ganhava no mês lá, em 10 dias. Então entendo que claro que eu estou fazendo isso, eu preciso sustentar minha família, é claro, mas entendo que eu estou fazendo isso para ajudar você. Você que tem uma empresa, você que é vendedor, as coisas estão mudando de um jeito que vocês não entendem. E tudo está na tua mente. Se você não mudar a tua mentalidade, você vai ficar para trás. Então para de terceirizar a culpa. Para de colocar a culpa no que você não pode controlar. Assuma a culpa pelo teu fracasso. E assuma a culpa pelo teu sucesso. Porque engraçado nas pessoas, sabe o que é? Quando as coisas estão ruins, a culpa é do governo, a culpa é do tempo, a culpa é de todo mundo. Agora, quando as coisas dão certo, tu viu que eu fiz tudo certinho. Não, tu teve sorte. Porque se você não se preparou, você teve sorte. Então para de focar e reclamar de tudo que você... Ou sabe o que hoje mantém as empresas cada vez mais para trás? A reclamação. Reclamam em demasia. Reclamam muito. A todo momento eles estão reclamando. Entre o Lula, estão reclamando do Lula. Entre o Bolsonaro, estão reclamando do Bolsonaro. Sempre tem uma reclamação. Eu atendi materiais de construção há 21 anos. Era sempre reclamação. Sempre reclamação. E o pior não é isso. Eu via representantes comerciais indo lá reclamar junto com o cliente. Aonde que isso alguma vez vendeu? É a mesma coisa, ontem eu falei sobre representante comercial. Representante comercial vai morrer. Porque se você vai lá apenas para vender um produto hoje é commodity. Você precisa ser um consultor de vendas. Você precisa fazer com o teu cliente lá entenda. O que está girando mais rápido? Qual que é o custo dele ficar com... Vamos dar um exemplo, eu trabalhava como distribuição. Qual que é o custo de uma empresa, de uma loja de materiais de construção, por exemplo,
de ficar com um produto lá 3, 4, de alto giro, às vezes 3, 4 dias em falta, por causa que ele quer comprar da indústria. Se ele comprasse da distribuição, ele teria entrega no outro dia, ficaria um dia, 2 a menos, sem aquela falta e girando. Qual que é o custo de ter um monte de estoque dentro de uma empresa? Se você pode comprar da distribuição hoje, pagando um pouco mais, é claro, mas ainda em consequência, fica mais barato. Qual que é o custo? Você precisa falar isso para o teu cliente. Fazer com que o teu cliente pense sobre o que ele está vivendo. Porque senão, quando tudo parece igual, o cliente vai decidir pelo preço. Por que tem muita gente que reclama? Porque veio o fornecedor lá, que vende, claro, mas ele entrega daqui 10 dias. Então, valorize os teus diferenciais, valorize os benefícios da tua empresa. Não adianta reclamar. Se a tua empresa quiser baixar preço hoje, ela até baixa, mas ela tira benefício, ela tira diferenciais. Daí você vai reclamar porque tirou benefício e tirou diferenciais. Então se adapte ao cenário que você está vivendo, mas não espere sorte, não espere mudar o governo para que você mude. Tem gente vivendo no mês 14 de 2025, porque a Ano Novo fez um monte de promessa no Ano Novo, e o que colocou em prática? Tudo fica lá na mente, simplesmente isso. Plano aqui, nesse papel, é só um plano. A execução é que muda. É a execução que causa a mudança. Nós precisamos executar. É a mesma coisa, eu passo um final de semana passando um treinamento de venda, uma metodologia de vendas para um empresário e para um vendedor. Se você na segunda-feira você não aplicar, é teoria apenas. Saber e não fazer é apenas entender. E entender não paga conta. Você precisa fazer. Entender não paga o salário do teu vendedor. Não paga o salário da tua equipe, enfim. Hoje, se você é gestor, e parabéns se você é um bom gestor, mas você precisa entender o seguinte: só existem 2 profissões dentro de uma empresa. Um é quem vende, está direto na venda, e outro quem dá suporte à venda. Ou você entende isso, ou você está fora do mercado. Você está fora do mercado. O problema maior, sabe qual que é? É que hoje, se eu fosse fazer um treinamento de vendas hoje, e eu falasse lá assim, ó, o meu treinamento de vendas é motivacional. Enche de gente. Só que eu não vou vender enganação. Eu não vou vender o que eu não entrego. Eu não vendo motivação. Eu não vendo treinamento motivacional. Eu dou umas pancadas bem feias mesmo. Porque eu entendo do mercado. Eu sei o que o mercado está vivendo. Eu estudo isso. Eu busco todo dia isso. E eu sei as mudanças que estão por vir. Você pode não estar percebendo ainda, mas ele está descendo isso. Essa mudança está vindo. Não espere ser tarde demais. Libera tua mente. Abre tua mente. Mostra para as pessoas da tua cidade, da tua região, que você é diferente. Ontem, eu não me lembro quem foi que no jantar, na reunião lá, me disse assim para mim: ah, mas por um lado é bom, né? Porque pelo menos a gente consegue se destacar, nós que estamos buscando. Cara, será? Será? Isso é complicado. Olha, eu tenho uma frase aqui que é muito interessante. Entender que quem ganha dinheiro, que ganhar dinheiro é a consequência da entrega de valor. Quando eu falei hoje no início da live aqui que as pessoas precisam causar experiências dentro de uma empresa, dificilmente você vai causar experiência apenas atendendo o cliente normal. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Precisa de alguma coisa? Não, não preciso de nada. Ou eu preciso saber o preço de tal coisa. Preciso saber o preço de um saco de cimento, por exemplo. Ele vai dar, tá, R$42. Tá bom, então obrigado. Que tipo de experiência você gerou para esse cliente? Simplesmente você passou o preço. Então, o consultor de vendas vai ser a nova era do momento. O tirador de pedido, diga tchau. E eu, com certeza absoluta, nós temos muito, mas muito, eu vou dizer assim, 95% hoje dos vendedores da região que eu atendo principalmente são tiradores de pedido. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que assim, ó, abra a tua mente e vira um consultor de vendas. Só que você não vai virar consultor de vendas sem fazer nada. Então, como eu falei, eu tenho um workshop agora aqui em Tapejara, depois eu vou a Passo Fundo, falando justamente sobre isso, sobre vendas, sobre inteligência emocional, sobre mentalidade,
para que você entenda como que funciona hoje, como que é ser um consultor de vendas. Para depois sim você dizer, não, é verdade, eu preciso, para que você crie consciência. Aí sim, depois você vai se decidir, não, agora eu vou me aprofundar melhor nesse treinamento. Então eu preciso entender mais como que funciona o passo a passo dessa metodologia. Aí sim, você começa a ter disciplina. Aí depois você vai ter constância. Aí depois persistência. Aí depois você vai dizer para ti mesmo, por que que eu não fiz isso antes? Eu sei porque eu me indignei com a situação que eu vivia. Eu me indignei com a vida que eu vivia. Eu tomei uma decisão. Em 1 ano e pouco para trás, pra cá, eu emagreci 21 quilos. Eu aumentei meu conhecimento, nossa, de outro nível. Eu era uma pessoa que, para mim, eu entendo, tá? Por que eu falo hoje muito aqui com vocês? Porque eu entendo muito o que é puxar R$97 para ir numa palestra. Porque eu também tinha essa mentalidade. R$97 para ir numa palestra, bah, tá louco, tio. E não queria, porque eu preferia ir num jantar, para ir lá beber às vezes, comer, encher a cara, encher a barriga, ficar uma barriga pança de égua, do que ir lá numa palestra aprender. Hoje eu já investi mais de R$200 mil em treinamento. Em 1 ano e pouco. Olha a diferença. Mas por quê? Porque o meu limite estava na minha mente. Quando eu melhorei, quando eu mudei a minha mentalidade, eu comprei mentorias agora de R$40, R$50 mil. Para mim, gastar R$400 era uma briga. Tu imagine comprar uma mentoria de R$40, R$50 mil. Mas por que eu fiz isso? Porque eu vi que gera resultado. E na maioria delas, não é nem por causa do conteúdo, somente por causa do conteúdo, mas sim por causa do network, o meio inserido. Lembra que eu falei no começo? Mentor, mentalidade, método e meio inserido. Se você tiver esses 4 M's na sua vida, você vai ter sucesso e não tem como não ter. Não ter como não ter. Porque você vai adaptar. Se a sua empresa disser assim, não, eu não vou adaptar isso aqui da minha empresa, sai dali e vai para outra. Você vai ter currículo para isso. Você vai ter autoridade para isso. Mas pare de pensar pequeno. Pense grande. Tenha um propósito de vida. Saiba onde você quer chegar. Direção é muito mais importante do que velocidade. Se você não sabe aonde você quer chegar, não adianta você acelerar tudo. Você vai estar cada vez mais longe do teu destino, às vezes. Então, trace um caminho, trace uma meta. Saiba onde você quer chegar pessoalmente, profissionalmente. Saiba. Tenha metas. Você não consegue medir o que você não controla. Então, saiba qual que é o teu número de metas no final do mês. Quanto você tem que vender por semana, quanto você tem que vender por dia. E, por incrível que pareça, às vezes eu falo com empresários, qual que é a tua meta mensal aqui? Não, eu não tenho meta. Como que você vai controlar? Como que você vai medir teu crescimento? E entendam, pessoal, até agora deu certo isso. Mas está acabando o ciclo. O que tá por vir vai ser muito melhor, porque nem eu sempre digo, o mercado está melhorando. Eu, quando comecei a trabalhar com vendas, eu passava fax dos meus pedidos e demorava 10 dias para entregarem. Hoje, a última vez que eu trabalhei como representante comercial, eu passava o pedido às 6 da tarde, 8h30 da manhã, eu vinha de Porto Alegre, Itapejara, 400 quilômetros quase. Então tá tudo muito rápido. E nós temos a tecnologia a nosso favor. É outra coisa que as pessoas ficam dizendo, mas é que a tecnologia, a IA vai tirar nós do negócio. Não vai. Nós precisamos nos adaptar a ela, ajudar ela. Ontem eu vi que falaram num treinamento que eu passei, que o gestor pedia assim, quanto tempo você usou a IA para se preparar para essa reunião? Porque as empresas estão fortalecendo os colaboradores, os vendedores, a usar a inteligência artificial. Porque você bota as suas informações ali e larga. Só que eu digo assim, não pede tudo pro chat, por exemplo, chat GPT. Lá ele fala o que você precisa ouvir. Você precisa das informações suas. Mexe na tua criatividade. E depois pede pro chat só organizar para ti. Mas usa isso. Conta a vida do cliente, o teu cliente em potencial ali. E fala com o que você tem que entregar para ele, que ele te monte um script. Mas nunca tenha scripts
É isso que às vezes mata muito o vendedor, é ter script de venda. Esses dias eu vi os caras aí vendendo baralho, vendendo calendário de script de venda, pelo amor de Deus, gente. Com o ChatGPT e as pessoas pagando ainda por isso. Com o ChatGPT na tua mão, aonde ele monta um script direcionado àquele cliente, para te ajudar a vender, e você estuda aquele script e depois tem o roteiro mental. Você não vai puxar um baralho na frente do cliente e falar com ele. Então é isso que a gente precisa entender. O que os vendedores hoje, a maioria estão se perdendo no meio do caminho? Um dos maiores problemas, o medo de ouvir não. Por que as pessoas não fazem prospecção? Por que as pessoas não pegam o telefone hoje e fazem um stories, por exemplo, para mostrar sobre o produto dele, ou mostrar sobre a empresa dele, ou até mesmo sobre ele? Eles não fazem isso por medo da rejeição. Medo do que os outros vão pensar. Outras pessoas que às vezes eles também nem conhecem. E eu vou dizer para vocês, ninguém no nível de vocês ou acima de vocês vai te zoar ou vai te tirar sarro, alguma coisa assim. Somente pessoas abaixo de você. Por que essas pessoas no teu nível acima de você não vão fazer? Porque elas sabem que é necessário o posicionamento digital. Então ligue, treine ouvir não. Porque vender não é ser insistente. Vender é ser persistente com as técnicas certas e a mentalidade certa e a inteligência emocional certa. Saber agir perante um não é ser inteligente emocionalmente. O problema é que muitas pessoas têm necessidade de aprovação. Eles só vão para frente se eles se sentirem bem, se eles se sentirem que já estão preparados. Só que o que acontece, na maioria das vezes, isso causa procrastinação, paralisia, porque você ficou muito perfeccionista. Você quer tudo muito perfeito para que comece. Antes da live aqui eu falei para Fábio, tem que tirar uma foto aqui do jeito que nós estamos fazendo agora, para daqui 1 ano, 2 anos, sei lá, dentro de um estúdio nós falamos, olha o jeito que começou. Nós puxamos extensões aqui, organizamos o celular aqui pro YouTube, organizamos mais o celular aqui pro Instagram, tu vê que eu olho aqui de vez em quando, eu estou fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso começar. E eu esperar estar pronto, eu não vou começar nunca. Eu não vou começar nunca, porque eu vou adiar. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E vai indo. E daí? Será que é isso que vai te levar ao sucesso? Se você tivesse começado, vou dar um exemplo, eu falo por mim, tá? Se eu tivesse começado no ramo de treinamentos há 2 anos atrás, nossa. E se você tivesse começado a vender digitalmente há 2 anos atrás, como que você estaria hoje? Se você tivesse treinado a tua equipe no ano 2025, por exemplo, como que você estaria em 2026 pensando e planejando 2026? É essa jogada. As pessoas que fizeram treinamento de vendas comigo em 2025 estão planejando outra pegada para 2026, porque eles enxergaram a dinâmica, eles enxergaram o potencial, eles enxergaram o próximo nível. Eles não estão falando mais lá, tem uma empresa que não está mais falando hoje em 500 mil reais de faturamento. Eles estão falando em 780, 800 mil reais de faturamento. É a meta mensal deles no ano. Olha, para analisar. Um treinamento de vendas. E foi online ainda, tá? Não foi presencial, foi online. Um treinamento de vendas. Você imagina se você mantém constância nisso, treinando sua equipe sempre. Ou você faz uma mentoria especializada em resolver marketing digital, em resolver vendas. Lembre-se, eu vou falar, vocês têm que parar de ser tirador de pedidos e ser consultor de vendas. É isso que o mercado está procurando e é isso que o mercado vai querer daqui uns anos. E daí você vai esperar a última oportunidade da tua vida? Falei da procrastinação. A procrastinação hoje ela é a alegria do teu concorrente amanhã e as tuas lágrimas de amanhã. Porque quanto mais você adia o que precisa ser feito, o seu concorrente está na tua frente fazendo. Então, dentro de uma cidade com 25 mil habitantes, como Tapejar, 26, nem sei bem certo quanto que tem. Vamos botar lá que tenha 200 comércios. Se cada comércio, cada nicho hoje tiver 5 especializados, são 5 que vão vender. O restante vai ficar para trás. Aí sabe o que eles vão dizer? Mas também com esse Lula aí, pelo amor de Deus. Mas também porque não chove. Mas também porque não consegue ninguém para trabalhar. E claro, porque as pessoas boas vão naqueles lá que buscam treinamento. Hoje as pessoas pedem desconto num treinamento de R$97. Pelo amor de Deus, gente. Em que mundo nós estamos vivendo? Em que mundo nós estamos vivendo? E não vou dizer assim, porque, cara, conhece.
Se hoje um cara vier novo aqui em Tapejara falando sobre vendas, vier aqui na minha cidade, Tapejara, falando sobre vendas e me cobrar R$200, eu vou no treinamento. Por quê? Porque eu quero ver o que ele apresenta. Pode ser novo para mim. Eu já fui em vários treinamentos, 2 vezes, com a mesma pessoa, e tive insights diferentes. Então sempre tem coisa nova. Eu sou uma pessoa que estudo 2 horas por dia. Então aqui em cima da minha mesa cheia de coisa para estudar, livros e tal. Então você acha que eu não tenho nada para agregar para você que nunca fez treinamento de vendas? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, o que eu tenho visto muito nesses últimos dias é que as pessoas estão paradas e não estão vendo o que está acontecendo. E isso é muito preocupante. É muito preocupante. Você vê vendedores que poderiam hoje estar vendendo um monte, pessoas boas com uma comunicação legal, mas que travam na frente de um cliente porque tem medo da rejeição, porque quer ser aprovação a todo momento, que não é reconhecido às vezes pela empresa, então que pensam pequeno. Então isso chega às vezes dá pena de muitas empresas, porque eles estão tocando a vida de um jeito tão automático que está bem complicado de você olhar para isso e entender que, meu Deus do céu, tem um mundo de oportunidades lá fora, mas elas esperam sentadas a oportunidade chegar no colo delas e não chega mais. Chegava uma vez, agora não chega mais. Então o que é ter inteligência emocional em vendas hoje? É não ser frio, mas é saber se controlar. Hoje sou uma pessoa, às vezes, até meia fria demais. Eu estou tentando mudar isso. Porque vendas me forjou a ser assim. Porque eu chegava lá em clientes com um produto que eu sabia que era 100%, como eu chego hoje, meu produto que eu sei que é sensacional, que transforma a vida. Tem vários depoimentos de imersão que nós tivemos em segunda-feira, final de semana em Saranduva, vários depoimentos de pessoas que mudaram totalmente o jeito que verem vendas a partir de agora, estão vendo vendas. Mas eu chegava com um produto show de bola e os caras, né, porque não quero isso agora, porque não sei o quê. Eu tentava fazer uma venda consultiva e mesmo assim não tinha sucesso. Tanto que tinha muitos clientes que eu usava na curva D, eu demitia, porque eu sabia que era mentalidade mesmo e eu não tinha o que mais fazer. Então o que eu fazia com isso? Me causou isso às vezes? Muita frieza. Então hoje eu sou uma pessoa que não me abalo muito, tá? Não me abalo muito com o que acontece, porque eu me indigno às vezes, mas não me abalo. Porque eu sei que faz parte do jogo ou não. O cliente difícil testa seu profissionalismo. O cliente difícil testa você o máximo. O máximo. A todo momento ele vai te testar para ver se você realmente está ali para ajudar ele ou se você realmente só quer empurrar a mercadoria. Então, às vezes, o cliente nem é difícil. É você que está achando difícil atender ele. Porque ele quer um outro nível de comprometimento teu ali dentro daquela negociação. E você apenas está pulando todo o processo, passou pela abordagem e já foi direto para o fechamento. E ele precisa ser entendido. E vendedor emocional perde venda por impulso. Por que a maioria das vezes o vendedor, quando ele não está preparado, ele se vê perante uma objeção do tá caro, por exemplo, ele já diz assim, não, mas eu consigo um desconto para ti. E se estrepe a empresa. Cada vez que você dá desconto, você precisa aumentar mais seu faturamento para que o lucro da empresa continue o mesmo. Então, se você dá 10% de desconto, quanto você vai precisar aumentar o faturamento da tua empresa para que você continue vendendo a mesma coisa, faturando a mesma coisa de margem? É isso que as empresas precisam entender, eles precisam deixar os vendedores claros, sabendo, cientes, qual que é a margem limpa que a empresa tem hoje, qual que é o lucro líquido que a empresa tem hoje. A minha empresa fatura tanto quanto que sobra de margem líquida, para que o vendedor saiba, meu Deus do céu, estou dando 10% de desconto, para mim sobrar aquela margem lá, eu preciso vender mais tanto. Por que hoje a maioria das empresas na distribuição que eu trabalhei muito tempo, eles diziam assim, viu, eu te consigo 5% de desconto, mas tu tem que comprar tanto. Porque é assim que funciona. Você aumenta o ticket alto, médio, você aumenta o teu valor de compra, eu consigo um desconto. Mas as pessoas, às vezes, para vender um saco de cimento, eles dão 10% de desconto. Porque eu não quero perder a venda. Mas, meu Deus, simplesmente treina contornar objeções.
Saiba contornar objeções. Nem sei o que é a objeção, David. É quando o cliente diz não. E quando o cliente diz não, ele não está dizendo não para você. Ele está dizendo para sua oferta. E não é para sempre, é momentânea. Quando o cliente diz não para você, ele vai pensar, ou tá caro, ou sei lá. É, às vezes, um pedido de mais segurança. Você não deixou claro totalmente o valor, o benefício, o diferencial que esse cliente tem comprado em você. Você precisa fazer essa pergunta: por que esse cliente tem comprado em mim e não do meu concorrente? Mas se você não entendeu ele, você não apresentou valor, como é que você vai contornar a objeção? É claro que o desconto vai ser inevitável. E se você tem desconto para dar, beleza. Se a tua empresa está com uma margem alta, beleza. Mas eu sei como é que funciona o nosso mercado hoje. A margem está cada vez mais reduzida. Então evitar dar desconto vai salvar, às vezes, a empresa que você trabalha. Então o cliente compra a segurança de quem vende. Se você não confia no teu produto, no teu serviço, não espere que o cliente vá confiar. Não espere que o cliente vá confiar. Porque você mostra em você mesmo que você não gera confiança. Que você não é confiável. E quando você não é confiável, o cliente compra primeiro você e depois o que você vende. Então, se você não mostra confiança, você está fora do negócio. Outro fato que os vendedores hoje, eles desistem muito rápido. A todo momento, a qualquer objeção, eles desistem. Ou às vezes eles deixam o cliente embora sem pedir o fechamento. E a desistência hoje, a desistência e a resistência hoje é o que trava a maioria dos vendedores e empresários. Olha só um fato muito interessante. 60% das operações que não acontecem dentro da empresa, ela não é porque as pessoas não sabem que precisa ser feita. É por resistência humana. As pessoas resistem a fazer aquilo porque dá trabalho. Elas resistem a fazer aquilo porque é um processo, é demorado. E é mais fácil continuar no automático. Lembrem-se, o nosso cérebro, ele entra em processo de luta ou fuga a cada momento que tem algo de novo na nossa vida, que cause desconforto. Só que eu já falei e vou repetir aqui, não existe conforto na zona de crescimento e nem zona de crescimento nem zona de conforto, nem crescimento na zona de conforto. Então, se você não entender isso, você tá fora. Você precisa ser persistente ao desconforto. Isso vai ser no começo. Depois você vai entender, como eu disse antes, por que eu não fiz isso antes. Então, eu vou sugerir para vocês, façam cursos, mas primeiro entendam como que funciona a tua mente. O autoconhecimento, ele é libertador. O conhecimento, ele nos traz liberdade. Então, entenda mais como que funciona hoje a sua mente, para depois sim, você ir aprender técnicas de vendas. Eu repito, nós vamos ter um workshop agora dia 19 de fevereiro, às 19h30, aqui no Clube Comercial em Itapejara. Lá eu vou falar sobre mentalidade e inteligência emocional e depois, é claro, vou falar sobre técnicas de vendas. Mas lá você já vai começar a ter um norte do que você deve seguir para ter inteligência emocional e a mentalidade certa para vender mais. Mas tudo começa na nossa mente. Lembra o tema da live de hoje, mentalidade vem antes que método. Então, hoje o erro mais clássico de todos os vendedores então é fazer curso, sem antes buscar treinamento, sem antes buscar mudar a mentalidade, querer aprender scripts, eu fico louco quando eu vejo as pessoas, eu tenho um script de venda, tá? Tu tem script adaptado para tua empresa? Não, eu comprei um. Meu Deus do céu. O que acontece com isso? Você continua inseguro, porque você se perde lá no meio igual, porque aquele script não vai funcionar para ti. O curso, ele até vai te ajudar, mas ele não vai te destravar. Então você continua inseguro e continua pensando pequeno. Continua pensando como amador. Quando você participa de um treinamento que nem o meu, onde nós tivemos um módulo inteiro falando sobre mentalidade e inteligência emocional, você sai de lá com outra visão. As pessoas que participam me dizem assim, como é que eu não tinha visto isso? E esse é o nosso dever como vendedor e como empresário. É despertar no nosso cliente nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes. Quando o cliente nosso pensar isso, você vende para ele com mais facilidade, com mais maestria, e se torna um especialista e você cria um fã. Esse cliente ele não vai pensar em comprar da internet, a não ser que seja da sua página.
porque ele gosta de você. Então a mentalidade certa, ela te dá mais coragem. A inteligência emocional melhora as tuas decisões, porque você pensa antes de agir, você não age mais no impulso, você responde o cliente, porque na maioria das vezes as pessoas acham que o silêncio é um problema. Não, o silêncio mostra a autoridade. Quando você fica em silêncio, parece desconfortável, mas não é desconfortável somente para ti, é desconfortável para o teu cliente também. Então faça um tempo de silêncio e mostre o que você está pensando. Enquanto o cliente estiver falando, deixe ele falar. Em uma venda, quem está falando está perdendo. Quem está falando mais está perdendo. Em uma venda hoje, o que define é a escuta ativa. Fale 80%, 20% e ouça, escute 80%. Ouvir é mecânico, escutar é uma arte. Então o resultado ele é previsível. Quando você faz isso, quando você escuta teu cliente, você anota o que ele está falando para ti, você faz um resumo e apresenta o teu proposta em cima de valor, não apenas de preço. Isso vira um resultado previsível e você não fica mais oscilando, um mês é ruim, um mês é bom, outro mês é mais ou menos. Não, você tem um resultado previsível, porque você consegue controlar o resultado através de processos. Lembrem-se, vocês não podem controlar o resultado final. Você não pode controlar se você vende 500 mil reais por mês. Você pode controlar o processo dia a dia, hora a hora. Tem empresas grandes hoje que controlam o processo minuto a minuto. É um controle sensacional, mas eles vendem, eles atingem os objetivos, eles têm crescimento. Eu tive uma palestra esses dias, eu pedi na tua palestra, quem cresceu o ano passado? Quanto cresceu ano passado? A maioria não cresceu. A maioria não tinha meta, a maioria não balizou, não mediu se teve crescimento. Até quando você vai conseguir com a internet vindo a todo vapor? Com a internet vindo a todo vapor. O mercado, olha a frase que eu anotei aqui. O mercado não premia os mais antigos, premia os mais preparados. Vou repetir. O mercado não premia os mais antigos, ele premia os mais preparados. Então, se você é aquela pessoa, e eu vou te dizer, eu não sou qualquer vendedor que começou ontem a fazer treinamento e está aqui hoje falando com vocês. Eu tenho 21 anos de experiência. E eu comecei a entender mais sobre vendas e melhorar os meus resultados depois que eu comecei a buscar a melhorar a minha mentalidade, em primeiro lugar, e técnicas de vendas. Então, se você disser assim, não, eu tenho 20 anos trabalhando com vendas, parabéns, ótima experiência, mas nada de preparo. Porque o mercado está mudando. E aquilo que você fazia 20 anos atrás, se eu fizer hoje como representante o que eu fazia 20 anos atrás, eu não vendo nem pro cara que quer me comprar. Olha só, eu não vendo nem pro cara que quer me comprar. Porque vai chegar alguém mais competente que eu fazendo uma consultoria na loja dele e ele vai me tirar. Ele vai dizer, dele, eu até dei aquela oportunidade, mas deu, pra ti já era, eu preciso que esse cara, porque as pessoas querem consultoria. Elas querem que você pegue ela pela mão e leve lá e diga assim, você precisa fazer isso, isso, isso e aquilo, tá? Então é isso que as pessoas querem. Então empresa forte tem time emocionalmente preparado. Se você está treinando a tua equipe somente com motivacional, com palestras motivacionais, você está perdendo muito dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa. Como eu falo dentro das minhas palestras a todos, se tu não gosta de dinheiro, faz um pix aqui, porque eu adoro. Então, pelo amor de Deus, quanto custa hoje você deixar a tua empresa do jeito que tá? Quanto custa hoje você não ter um processo de vendas na tua empresa? Quanto custa hoje você não mudar a mentalidade dos teus empregados, dos teus colaboradores, dos teus vendedores? Quanto custa hoje você chegar no final de 2026 e não poder tirar férias? Porque o ano foi ruim, sabendo que você deixou de faturar. Você não quis faturar, porque não faturar mais hoje é decisão. Não é nada disso, tá? Estratégia é bom, é claro, mas a decisão é o que muda o resultado. Se você não se decidir, não espere ter resultado melhor no final de 2026. Vai ser o mesmo resultado de 2025, se não pior. E daí?
Você vai me dizer para mim, bah, David, bem que tu avisou aquela vez lá, né? Pois é, eu não quero estar aqui com uma pessoa que avisou. Eu quero estar aqui com uma pessoa que mudou a tua vida, mudou a tua realidade, mudou o teu destino, mudou a vida da tua família, mudou a vida que tu consiga ter tempo para ir viajar com a tua família, que tua equipe comercial esteja ali trabalhando e fazendo render, mesmo que você esteja 15, 20 dias viajando com a sua família, porque eles merecem mais de você, mais tempo de você em casa. Então, se você é empresário hoje e você está trabalhando para a tua empresa funcionar, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que está trabalhando para fazer a tua empresa crescer? Quem que está trabalhando hoje para você fazer a tua empresa crescer? Eu trabalhei minha vida inteira no material de construção e eu vi a maioria dos empresários de material de construção trabalhando para fazer a empresa funcionar. E quem que estava fazendo a empresa deles crescer? Porque era sempre a mesma coisa. 90% 95%, se fosse fazer esse cálculo bem, das empresas que eu atendia não tinham metas. Então vamos dar um exemplo que eu atendia lá 70 clientes. Olha quantos clientes não tinham metas a seguir. Quanto dinheiro ficando em cima da mesa? O cliente entrando na tua loja e saindo sem comprar. O cliente entrando no teu marketing pago, indo para a tua loja, o teu vendedor perdendo a negociação porque ele não soube fazer uma venda consultiva. Os clientes não compram mais produto, o produto virou commodity. Eles compram o que eles recebem de atendimento, de valor, de diferencial dentro de uma empresa. Então, se você mudar sua mente, você muda o seu faturamento. Vendas sustentam sonhos, famílias, empresas e empresas. Agora eu te pergunto, qual tipo de vendedor você decidiu ser esse ano? Um comum ou um imparável? E pessoal, nós estamos cheios de vendedores comuns. Por favor, decidam ser imparáveis. Decidam ser imparáveis. Eu me aprofundei dentro da live, entrou várias pessoas aqui. Eu não cumprimentei ninguém, então eu quero deixar meu agradecimento a todas as pessoas que tiveram aqui comigo durante todo esse treinamento, toda essa live, e espero que estejam comigo na próxima quarta-feira, onde nós vamos estar, se o Rafa conseguir, eu não consegui conversar com ele ainda, nós vamos estar com o Rafa aí dentro desta live maravilhosa de todas as quartas-feiras, às 12h12. Então, compartilhe essa live com quem você acha que precisa ouvir sobre esse assunto, sobre mentalidade, sobre inteligência emocional. Eu aprofundei bastante aqui hoje esse tema. É claro que lá dentro do meu workshop eu aprofundo muito mais. Então, participem. Vão atrás do workshop. Se você não quer fazer um investimento hoje de um treinamento, mas um ticket mais alto, não tem problema. Mas vá no workshop, tipo esse meu, R$ 97, e vai mudar totalmente os seus resultados e a maneira como você pensa e age, e vai te deixar mais calmo durante o dia. Não vai te deixar apagando incêndios a todo momento. Então compartilhe essa live com quem você vê que às vezes passa o dia todo apagando incêndio. E convide para que eles me sigam aqui no Instagram. E se você também passou por aqui ou está me vendo agora aqui dentro do YouTube, vai lá no meu Instagram, me segue aqui no YouTube e compartilha para que nós conseguimos, através desse conteúdo, ajudar muito mais pessoas. Tá? Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.